amigos e amigas do Lado a Lado. Olha só, abertura nova, logomarca nova, cenário novo, caneca nova, tudo para comemorar com você os 5 anos de programa no YouTube e os 3 anos de veiculação pela ITV, canal 24 da NET. Nesses 5 anos, eu pude contar com o apoio e colaboração de muitas pessoas queridas, as quais eu agradeço imensamente. Em especial, quero agradecer aqui o meu esposo Romeu, meus filhos Gustavo e Gabriel, que sempre foram os meus maiores incentivadores. Também quero agradecer o pessoal da agência Layout, responsável por todas as alterações no visual do programa que vocês acompanham aqui hoje. E não poderia deixar de agradecer aos mais de 260 convidados que estiveram aqui, lado a lado comigo, participando do programa, bem como todas as pessoas que curtiram, compartilharam, recomendaram o programa aos amigos, enfim, que ajudaram a divulgá-lo. Entre essas pessoas está o meu convidado de hoje, que já esteve aqui outras vezes e hoje retorna para comemorar comigo os 5 anos de programa e para contar sobre o novo livro que ele está escrevendo e que vai incendiar os meios políticos saltenses. Eu converso no programa de hoje com o jornalista Walter Lenzi. Bem-vindo, seu Walter, mais uma vez aqui ao programa. Uma vez, né? Eu queria te dizer que é um prazer enorme participar do seu programa, que eu sei que tem muita audiência, interessa a todos os saltenses, não só saltenses, pessoas da região, até de outras plagas, né? Com L, né? PL. E você sempre entrevista pessoas de renome na cidade, pessoas... Não é o meu caso, infelizmente. Imagina. Eu estou aqui por bondade sua, né? Mas eu agradeço o convite e a gente vai poder discorrer sobre meu novo livro, que deve ser lançado até o final desse ano. Gasolina pura, né? Posso deixar os bombeiros de sobreaviso? Nem tanto assim, né? Mas tem algumas coisinhas que podem mexer, né? Mas não chega a ser exatamente para incendiar o ambiente político, não é o caso. Mas eu conto muitos fatos que não chegaram ao conhecimento do público, porque eu fui testemunha ocular. Como repórter né? Como repórter de muitos fatos que aconteceram na política saltense, nos bastidores principalmente, porque trabalhei muitos anos na Câmara, né? E então eu estou contando nesse livro aí... E os mais de 50 anos de imprensa saltense, também, né? Também a gente tem... porque o jornalista não publica tudo que ele sabe ou que ele ouve, né? E principalmente numa cidade pequena que nem Salto, ele tem que fazer uma seleção, senão ele vai arrumar briga com a cidade toda, né? E todos esses fatos, eles não estavam registrados ainda, né, seu Walter? Daí é o valor histórico do novo livro, porque agora vão estar ali registrados para a posteridade, para pesquisa, né? Exatamente. Eu penso assim, que se um dia eu faltar, se um dia eu partir dessa para uma pior... Um dia todo mundo vai, né? Eu vou deixar pelo menos tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu presenciei, acompanhei durante minha vida. E, quer dizer, eu acho que sou o último dos moicanos, né? Em relação à história. Guardião da história saltense. Acompanhamento, né? Da história saltense em vários setores, principalmente política, né? Então, eu deixo registrado, para mim, o livro vai ser uma coisa perene, né? Todos que podem acessar, todos das bibliotecas, também... Esse livro, por exemplo, eu pretendo que uma grande quantidade seja distribuída aos alunos do curso médio saltense. Vai ser distribuído nas escolas. São cerca de 3.000 alunos, então a ideia é destinar um exemplar para cada aluno. Para isso, no entanto, eu vou precisar contar com a colaboração de patrocinadores. O prefeito Geraldo Garcia, atendendo meu pedido, encaminhou um ofício meu, que se eu mandasse por mim próprio um ofício, talvez não desse a devida atenção, mas o prefeito encaminhando. O prefeito não está pedindo, é bom que se esclareça, ele não está pedindo nada para não se ficar refém das empresas, né? Ele está apenas encaminhando o pedido meu, eu estou esclarecendo que é um projeto educacional que vai beneficiar os alunos que vão tomar conhecimento de muitos fatos ocorridos na cidade, né? Desde a sua fundação até os dias atuais.
Então, eu acho importante essa divulgação e espero que haja por parte dos empresários, das empresas, das pessoas consultadas, prestadores de serviço, que eu enviei esse material encaminhado pelo prefeito, espero que respondam. Se não houver possibilidade de atender, não tem problema nenhum. Os que puderem participar, eu agradeceria, seria uma honra para a gente também. Serão quantas páginas, mais ou menos, seu Walter? No total, umas 250 páginas. E quantos exemplares o senhor pretende? Além dos 3.000 que eu pretendo destinar para a prefeitura, sem despesa nenhuma para o horário público, eu pretendo fazer mais uns 500 livros para atender outros pedidos de outras pessoas que geralmente também querem adquirir o livro, né? Meus livros anteriores eu distribuía, mas como isso aí tem um custo maior, eu vou ser obrigado a cobrar mais ou menos uns R$40 por livro para as pessoas interessadas, né? E esse livro que o senhor pretende lançar ainda esse ano, né? Sim, esse ano ainda. De qualquer forma, vai ter que sair até o final do ano, porque tem mais dois esperando dois no lugar, forno, né? Seu Walter, esse livro que o senhor vai editar ainda esse ano, pretende lançar ainda esse ano, ele traz essa linguagem bem acessível, né? Que marcou os seus livros e que também ganhou força quando o Laurentino Gomes fez sucesso com os livros dele. Só que o senhor começou antes, né, com essa linguagem mais acessível para estudantes. E o seu primeiro livro é de 1970, não é? Exatamente. Sobre esporte. Depois veio Cidade Divertida e Pitoresca em 98, Isso. não é? Muito antes. Hibernei um certo tempo aí, até 98 eu lançar. Muitas pessoas pediram. Precisa contar esses fatos curiosos que aconteceram, pitorescos, engraçados e tal. Então saiu esse livro aí. Depois eu peguei jeito da coisa, daí comecei a lançar um atrás do outro, né, que veio até agora. Que é uma linguagem que facilita para o estudante também, é a linguagem, né, jornalística, É. né? Porque no jornal também você não pode usar termos que as pessoas não conhecem. Você tem que falar, é uma linguagem simples, direta, né, para a pessoa entender. Então, nos livros eu uso a mesma linguagem, evito termos assim mais complicados, né? Os mesmos, da mesma forma que faço quando escrevo para o jornal, entende? E, seu Walter, o senhor vai ou não vai dar um tira-gosto aqui do que vai ter aí para... Posso te dar até uma refeição completa. Opa! Vamos lá, primeiro o nome que o senhor vai dar para o livro, como é que vai se chamar? O livro vai se chamar Vida Político-Administrativa de Salto. Vai se dividir em três partes. Três partes. A princípio, eu pretendia dividir em 4 partes. A primeira parte dela é política saltense. Eu acompanhei a política saltense durante todos esses anos aqui que eu militei no jornal, inclusive como funcionário da Câmara Municipal de Salto. E lá, por exemplo, eu via muita coisa, assistia muita coisa que não podia revelar, evidentemente, né? Mas agora, passado todo aquele tempo, os personagens, muitos deles faleceram e tal. Então, eu acho que eu posso agora contar os fatos. Alguns fatos mais delicados, eu não cito o nome, né? Porque pode complicar, evidentemente, vai compuscar até a memória dos que faleceram. E vai repercutir na família de cada um deles também. Mas outros que são fatos que não foram revelados, mas que devem ser mostrados para mostrar como como se processa a política saltense, eu estou contando nesse livro, né? Então, a primeira parte é política saltense. A segunda parte é governante saltense. Desde Dr. Barros Júnior, que foi o primeiro prefeito, na época chamado de intendente. De 1890 até 1947, quando houve a redemocratização do país, os prefeitos não eram eleitos, eram nomeados ou indicados pela Câmara. Quem mandava mais na época não era prefeito, não, era a Câmara. Era o legislativo. A Câmara que determinava, o prefeito vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, tal, e o prefeito não ganhava nada, mas era obediente, entende? Por isso que devem ser ressaltados os nomes de todos aqueles que ocuparam esse cargo. E eu cito no livro todos eles, mesmo aqueles que ficaram 1 mês, 2 meses, né? Contei também com a colaboração
que não pode ser esquecida, do Hétero Liberalesso. O Hétero Liberalesso me forneceu também muito material para esse livro. Evidentemente eu não estou plagiando o Hétero, né? Estou contando a história do meu jeito, mas usei muito material dele para esse livro. Outro que também merece ser citado é o Dr. Adriano Randi, que não era jornalista, não era escritor, mas escreveu 2 livros importantes sobre Salto. E também outros como José Dias da Silva, que escrevia artigos no jornal O Liberal e O Trabalhador sobre a história de Salto. E também Luiz Castellari, que ele escreveu uma obra preciosa sobre a história de Salto. Infelizmente, o livro dele foi mal editado, e digo isso reconhecendo, foi editado pelo Taperá, pela editora Taperá. Mas numa época que nós não tínhamos condição nenhuma de editar um livro. Acho que até que mereceria uma nova edição mais completa, mais perfeita, mais atualizada. Atualizada não, porque teria que ser igual como ele escreveu. Mas é uma obra preciosa para a história de Salto. E o 3º capítulo? 3º capítulo. Causos políticos. Fatos pitorescos envolvendo políticos saltenses, presenciados pelo autor ou dos quais teve conhecimento. E aqui então tem muita história engraçada. Eu vou pedir para o senhor contar algumas, para o pessoal tirar um gostinho aí, algumas que o senhor achar engraçadas. Fala, por exemplo, sobre os métodos que o Chinchino utilizava como prefeito. E figura esse Chinchino, foi uma figura na história de Salto, da política saltense. Era um líder nato, um líder que cresceu, era vereador, depois se tornou prefeito, 2 vezes prefeito de Salto, realizador, numa época difícil, que não tinha verba para nada. Ele fez o calçamento na cidade, realizou várias obras, né? Eu conto também casos incríveis ocorridos nos congressos dos municípios. Eu acompanhei muitos desses congressos, naquela época lá. Como funcionário da Câmara, né? Como funcionário da Câmara, era obrigado a ir no encerramento do Congresso para pagar as despesas. O tribunal não aceitava que algum vereador, nem mesmo o presidente, pagasse. Então eu tinha que ir lá para pagar as despesas. E ficava lá, por exemplo, 1 dia, 2, e eu presenciei muita coisa. Tem o golpe do uísque, por exemplo. Golpe do uísque? Os vereadores estavam lá em 7 vereadores que ocuparam um apartamento com 3 quartos, sabe? E não era hotelzinho barato, não, era 5 estrelas. Naquela época não tinha esse negócio, vamos economizar, nada disso. Vereadores gastavam dinheiro a rodo mesmo. Melhores churrascarias, melhores restaurantes. Mas como que foi esse caso do uísque? Caso do uísque. Hoje tu vai ter que esperar para ler no livro. Não, posso até contar, porque serve como aperitivo, como você falou. E de uísque. De uísque. É o seguinte, um dos vereadores pediu lá 1 litro de uísque para deixar no apartamento lá. De vez em quando iam lá tomar um uísquinho, tal, uma dose e tal. E no último dia, um vereador olhou lá, estava olhando a tabela de preço lá, que deixa no apartamento. Você viu quanto custa esse uísque aí? Era passaporte, inclusive, né? Passaporte na época dele, porque o passaporte brilhava, né? Hoje já não é tão em primeira linha. Mas correspondia hoje a cerca de R$300, por exemplo. E o vereador falou, aí no supermercado custa 85. Olha que diferença, né, do hotel pro Só que estava um tantinho assim, estava quase no fim o uísque, né? Vamos fazer o seguinte, vai lá então, compra esse uísque, bota no lugar desse, assim a gente não vai pagar os R$300, né? O vereador foi lá, comprou o uísque, botou, escondeu aqui dentro do paletó, entrou lá e tal, botou no lugar daquele, pegou aquele outro, levou lá fora, jogou no lixo lá, e ficou aquele quase cheio, lá tomaram 1 ou 2 doses, já ficou quase cheio. E um serviçal do hotel lá foi lá para verificar se estava tudo em ordem e tal. Quando ele viu 1 litro de uísque, ele falou, esse uísque aí, ontem estava quase no fim, agora está cheio, se puseram água, o que está acontecendo aí? Ninguém respondeu. Eu estava lá também, olha, não tenho nada com isso, deixa eu ficar fora dessa. Um vereador botou jornal na frente, outro foi no banheiro, outro fingiu que estava dormindo, ninguém respondeu. Ele vendo que não tinha resposta, ele pegou, então eu vou levar o uísque embora. Pegou o uísque, levou lá. E no dia seguinte apareceu na conta. 1 litro de uísque, e os vereadores perderam o uísque que colocaram no lugar também. Saiu o cara a brincadeira. Saiu. O seu Walter, mas
Esse capítulo dos causos é o mais engraçado, Não, né? é o mais que vai despertar mais curiosidade. É, Né? mas os outros dois, eles têm assim um valor histórico que... Valor histórico. Porque, Ali a parte séria está aqui. Essa aqui é a parte engraçada. Né? Porque o capítulo que fala sobre a política, a história política, o senhor, inclusive, pelo que me falou aqui antes da entrevista, fez um apanhado geral de todos os prefeitos que sofreram processo de cassação, né, todos os processos também de eleição na Câmara. Todos, eu acompanhei todos esses tinha, porque os vereadores utilizavam de todos os meios para se eleger presidente, porque o presidente tem uma verba da representação além do salário, quase dobra o salário dele. Então todo mundo queria ser presidente, né? Então havia essas disputas, cassações de mandato, tentativas de cassação de mandato, porque nenhum prefeito foi cassado aqui em Salto. Mas a maioria teve tentativa de cassação, né? Eu falo, por exemplo, da participação das mulheres na política. A Marilena Mathiuzzi foi a única mulher que se candidatou a prefeita de Salto. Isso mesmo. A Benedita de Rezende, uma professora, que tem nome de escola hoje, professora extraordinária de Salto, foi candidata a vereadora. Teve um voto. Um voto? Um voto que foi dela. Nem o filho dela, olha, que era um barbeiro que tinha uma barbearia na Rua Barbosa, nem o filho dela votou nela. Imagine só. E eu falo também da participação das mulheres na política. A primeira mulher a ser eleita foi a Rose Marie Ferrari. A vereadora, né? Vereadora. Prefeita, ninguém se elegeu. A Marilena foi candidata, mas não se elegeu. Entende? Tem um outro fato interessante aqui. Jornalista da Folha é processado por ridicularizar ex-prefeito de Salto. Que foi qual ex-prefeito? O Jesuíno. Nossa, eu não sei essa história. Não? Tinha uma coluna chamada Contraponto. Era do jornalista Remo Franco, da Folha de São Paulo. Ele contou uma história que Jesuíno comprou um par de sapatos, chamou o tesoureiro e mandou lançar lá como carçamento. Aliás, ele não mandou, ele falou, registra aí. O tesoureiro falou, mas prefeito, eu não posso registrar, compro no calçado, né? Não tem carçamento aí? Uma verba para carçamento? O Jesuíno tem aquela forma de falar. Falar, caipirada, né? Mas não, quer dizer, é uma história que, para mim e para quem ouviu, foi inventada. Só que o jornalista, não sei quem ouviu de alguém, porque a oposição criavam histórias fantásticas sobre Jesuíno, falavam que ele ia revogar a lei da gravidade, as coisas absurdas. E Jesuíno também não era letrado, mas também não era também dessa forma, né? Então, o Jesuíno tomou conhecimento dessa publicação na Folha e processou. Esse Remo Franco um dia veio no jornal, falou comigo, se eu queria conhecer outras histórias, para ele contar também, para justificar porque ele contou essa história e tal. Falei, tem muita coisa, mas eu não vou fornecer combustível para ele aí sem, né? Falei, não, porque aí não só o prefeito, mas Salto foi ridicularizado também, né? Tem um prefeito como ele imaginava que fosse. Então não contei essas histórias e tal. Mas eu soube depois, ele me ligou depois, ele veio depor aqui no fórum, e na avenida, naquela época, tinha aquele canteiro central, né? Ele parou o carro ali, foi descer do carro, pisou num buraco e quebrou a perna. Então, saiu caro para ele essa brincadeira, né? Saiu caro. E foi exatamente com o calçado que ele quis ridicularizar. Acho que foi um castigo do céu. Então, quer dizer, mas Jesuíno tem inclusive a publicação feita no jornal na época, ex-prefeito processa jornalista. Teve grande repercussão na cidade, né? E, seu Walter, uma curiosidade sobre o capítulo aí dos governantes saltenses, que o senhor faz um apanhado, né, dos mandatos de cada um dos prefeitos e uma biografia de cada um, não é? Tem algum prefeito aí que o senhor considera que foi o melhor? Olha, eu praticamente acompanhei desde 58, que eu milito na imprensa, né? Acompanhei muitos prefeitos que passaram pela prefeitura. Eu acho que o que mais realizou em Salto foi Jesuíno Rui. Jesuíno Rui?
fez uma série de obras, numa época a prefeitura que executava a obra. Não tem esse negócio de contratar empreiteira, não. Terceirizar, né? Não. A prefeitura tinha mais ou menos uns 100 funcionários para trabalhar em obras. O Sidão Alcides Vitorino de Almeida era o chefe de obras, que depois foi vereador, presidente da Câmara, né? Ele era o chefe de obras. E ele fazia o pessoal trabalhar mesmo, né? Jesuíno, então, fez o hospital, fez o ginásio de esportes, fez o Clube dos Trabalhadores, que hoje tem a Biblioteca Municipal, a Avenida dos Trabalhadores. A imagem da Santa. Imagem da Santa, muito criticada na época, que hoje é o principal ponto turístico de Salto. Eu fui um crítico de Jesuíno Rui no jornal, sabe? Levado por aquela onda das pessoas que faziam. Eu critiquei, por exemplo, a localização do hospital. Veja onde está o hospital. Hoje o hospital está quase que centro da cidade. Elogiei a obra, mas critiquei a localização. Então, na minha coluna de humor, no Jornal do Operário, fiz muita gozação com a construção da Santa. Entende? Que era um objetivo de Jesuíno, era o sonho dele foi construir uma imagem da padroeira. E ele construiu uma que ficou muito saiu feia, uma né? chamada de Santa Feia, que o jornal que tem essa denominação de Santa Feia, porque era feia mesmo, horrível, feita de papelão, com concreto, uma coisa absurda. E ficava por ali onde está a Ponte Estaiada agora, ficava né? ali, naquela ilha onde está a Ponte Estaiada. Depois ele construiu essa outra, mas sempre havia polêmica. Por exemplo, o jornalista de Campinas uma vez veio aí e falou: prefeito, Flávio Lamas, que trabalhou no Taperá, não sei se você conhece também. Depois ele foi jornalista, inclusive, do Jornal da Tarde, vários jornais. Prefeito, estão dizendo que a Santa que o senhor está construindo, o rosto dela parece que é da sua mulher. E Jesus, que não deixava barato, está parecendo com a mãe de quem falou. Ele já partiu da ignorância, já. Porque eu admirava isso do Jesuíno. Às vezes eu falo para Geraldo, você, pô, parece que não tem sangue que corre nas veias. Precisava enfrentar, falar que nem Jesuíno fazia, pô. Jesuíno era um exemplo, eu gostava dessa atitude dele. Ele não deixava barato, não. Ele tinha que falar, ele falava não. Então eu acho que dos governantes de Salto, quem mais realizou foi Jesuíno Rui. Josiano bateu um recorde, porque no último ano dele ele fez Josiano muitas Costa obras. Pinto. Josiano Veio Costa antes Pinto. do Jesuíno, né? Antes do Jesuíno, que eram também... Rivais. Nossa, rivais Que um era Arena, outro era MDB, né? MDB. Então, quer dizer, naquela época surgiu a Frente Operária, da qual Jesuíno fazia parte e da qual se elegeu prefeito, né? Pela qual se elegeu prefeito. Então, o Josiano realizou muitas obras, meio forçado pela Câmara, pelos oposicionistas e tal. Realizou muitas obras, o Restaurante do Salto, várias obras importantes que não me vêm à memória agora. Então, ele foi importante por aquele ano, mas durante o mandato foi um péssimo prefeito. Esse último ano dele foi prorrogação de mandato? Prorrogação de mandato. Na época do regime militar, resolvia lá um dia, vamos prorrogar o mandato dos prefeitos para coincidir com o de deputado. Depois vamos mudar para não coincidir mais. O regime militar fazia o que queria e ninguém podia objetar, né? Agora, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre aquela época dos comícios, porque hoje em dia não se tem mais comício, mas a gente sabe que são conhecidos causos hilários dos comícios, né? Sim. Queria que o senhor contasse alguns aqui. Comício era uma diversão para as pessoas mais esclarecidas, porque as pessoas muito esclarecidas iam lá e batia palma, gritava, tal, não sei o quê. Mas os comícios, nossa, eu relato alguns fatos aí que aconteceram, e das quais eu participei, eu presenciei, coisas incríveis, aquelas pessoas que não tinham condição de falar, de fazer um discurso, alguém escrevia o discurso para ela. Teve um caso, por exemplo, um pedreiro, que o candidato, pessoas que apoiavam o candidato, pessoas mais letradas, fizeram lá, lê esse discurso aqui e tal, que está muito bom, tal, distribuíram o discurso. O pedreiro começou a ler, datilografado, sabe como é que era? Não era coisa dele, não tem. Mas na hora ele tirou aquilo lá, amassou, botou no bolso, tirou o discurso dele e continuou. Só que nessa altura, estava lá uns 10, 15 minutos e tem que ser rápido, porque tem bastante tempo para falar. Era só chute na canela dele, até que perceberam que não ia parar.
um deles puxou o cara lá, muito obrigado, falou agora fulano de tal aqui, não sei o que, agora vamos ouvir. Era nessa base a brincadeira. Tinha muita disputa também para ver quem é que falava melhor, né? Sim, E nós tínhamos alguns oradores muito bons, o Salto teve um orador que era uma coisa fabulosa, não estou exagerando, Hélio Steffen. O Hélio Steffen, quando ele começava a falar, sabe, ele não falava só de política, ele puxava a família, puxava as pessoas pobres, carentes, não sei o quê. O povo chorava, você via lágrima nos olhos das pessoas. Até eu me emocionei muitas vezes com os discursos dele, era coisa fabulosa. Mário Dota, Josiano Costa Pinto, também eram grandes oradores, né? E o doutor Arquimedes Lamolha? Arquimedes Lamolha era uma calamidade. Arquimedes, se não fosse médico, que operava de graça, né? Nunca cobrou consulta na vida. E era um amigão de todo mundo, assim, quer dizer... Mas para falar... Para falar, não... Posso até relatar um episódio? Pode. Num determinado também, relacionado a comício. Num determinado comício, o pai do Fernando de Noronha, Orlando de Noronha, nós temos aqui nosso palanque grandes oradores, estava lá o Hélio Steffen, Josiano, Mário Dota. Hélio Steffen é a patativa, fulano é não sei o quê, tal. E Arquimedes lá, de repente, dá licença, ele é patativa, ele é não sei o quê, tal. E eu que sou? Vira bosta? Ele só citava os pássaros, né? E vira bosta é um pássaro também, né? Em pleno comício. Em pleno comício. Imagine, né? A diversão das pessoas que iam às comícios. A pessoa ia no comício para se divertir. Para se divertir. Para ouvir, para ver xingar. Tinha que xingar, porque se não xingasse nos comícios, o cara não era bom, né? Ah, é muito legal. Olha, a gente ficaria aqui horas e horas contando tem essas muito histórias. Fato. Alguns dos quais eu estou relatando aqui, né? Nós vamos ter que deixar isso para as pessoas lerem, né, seu Walter? Sim, porque não vai caber hoje. Então, assim, para finalizar, seu Walter, eu queria que o senhor falasse aí dos novos 2 livros que vem aí, porque esse que o senhor está terminando aí, vai editar esse ano ainda o 14º, e o senhor já tem um 15º e um 16º encaminhado aí, eu pretendia incluir também nesse livro os 50 saltenses mais expressivos, os destaques. Eu selecionei 50 nomes, depois eu continuei publicando no meu blog biografia de outras pessoas e verifiquei que tinha gente também, além daqueles 50, tinha outras pessoas que viveram em Salto, todas falecidas, evidentemente, não falo de pessoa viva, né? Que fizeram muito pela cidade. Eu falei, eu vou ser injusto com essas pessoas, selecionando só 50 e deixar de fora esses aqui. Então eu resolvi fazer o seguinte, como ia ultrapassar, ia chegar mais ou menos 400, 500 páginas, que era um absurdo esse livro que pretendo lançar até o final do ano, eu resolvi tirar esse capítulo, essa 4ª parte, e vou fazer um livro separado. Só desses saltenses. Que eu estou montando, estou fazendo as publicações, fazendo as biografias, e a gente vê lá que pessoas que a gente não tinha ideia do muito que fez pela cidade. Então vai ser um outro livro que eu vou falar disso. Além desse, as pessoas com a denominação de ruas, por exemplo, o sujeito mora numa rua Rui Barbosa. Rui Barbosa é conhecido, mas vamos pôr o nome de um saltense, por exemplo. Paulo Miranda Campos é nome de rua hoje. Quem foi Paulo Miranda Campos? Porque a Comissão de Nomenclatura tinha decidido que a Prefeitura deveria colocar nas placas fulano de tal, e explicar o que ele era, advogado, na própria jurista, placa. Na própria placa. Só que a Prefeitura mandou fazer muitas placas no governo juvenil e não fez isso. Talvez o senhor faz parte da Comissão de Nomenclatura, faço parte, né? Da comissão. E eu procuro, o professor Ferrari, Miniguini e o Ricardo Campanini, que fazemos parte da comissão, nós procuramos dar nome de saltenses, saltenses comerciantes, vicentinos, que trabalharam 40, 50 anos. Nós pedimos uma relação para São Vicente, que passou para nós o nome dos vicentinos mais antigos, falecidos. E demos o nome um loteamento, por exemplo, é só vicentino, outro é só comerciante, outro é só advogado, valorizando outro é só industrial. Os saltenses, né? Valorizando os saltenses. Então, e o livro vai trazer... nós vamos trazer, além das ruas que Hétero fez constar no livro dele, centenas de outras ruas que foram criadas depois do lançamento do livro dele, entende? Foi na década de 90, surgiram
acho que A cidade cresceu uma muito, centena, né? uma centena não digo, mas uns 70, 80 loteamentos novos, Uhum. com um monte de ruas. Então nós demos nome para essas ruas. Preciso explicar para a população o que representa o nome. Eu moro na rua Ananias Lúcio Barros. Quem Vereador. foi Ananias? Foi um vereador, foi presidente da Câmara, entende? É uma pequena, 3, 4 linhas, não precisa falar que ele fez isso, fez aquilo, mas coisinha rápida para o sujeito ter noção de quem se trata. Jurista, atuou nisso, naquilo, tal, foi presidente do Senado, tal, foi deputado federal. Assim, uma pequena biografia, uns pequenos dados, informando para o sujeito saber por que aquela rua tem aquele nome. Muito bom, olha, uma produção imensa aí, não para, é uma maquininha de fazer livro. Seu Walter, eu queria agradecer a sua presença no programa de hoje, nesse programa especial de aniversário de 5 anos do programa, parabenizar pelo novo livro que vai sair ainda esse ano, né, o 14º, fazer votos que o 15º e o 16º venham logo, né, porque vão ser aí fontes de pesquisa importantes, tanto para estudantes como para todos os cidadãos, né? Muito obrigada, viu? O objetivo meu é principalmente esse, esclarecer, orientar, mostrar pessoas, fatos que aconteceram na cidade, entende? A pessoa saber, as pessoas conhecem o presente, as pessoas conhecem de salto de 10, 20 anos, principalmente as pessoas que vêm de fora, conhecem salto de 20 anos para cá, ou de 10, ou até de 30, mas não conhecem fatos relacionados a toda a sua história. O salto tem 321 anos, e durante todo esse tempo aí, muita coisa importante aconteceu. E queria aproveitar, se me permitir também, fazer um apelo às empresas para as quais eu enviei correspondência, que se manifestem. Se puderem colaborar com a edição do livro, ótimo, agradeço. Vai colaborar porque os estudantes saltenses tomam conhecimento de muita coisa. Se não puderem colaborar, não tem problema nenhum, mas seria interessante se manifestar. Infelizmente não vou poder atender seu pedido para a gente não ficar naquela angústia expectativa, né? Vai responder, não vai, vai aderir, não vai aderir, entende? Para ter uma solução final para a gente ver, para planejar os próximos passos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite para essa entrevista aqui. Cada vez que eu venho aqui é um prazer, porque eu sei que você, além de jornalista, é uma pessoa que conhece Salto, que acompanha o crescimento de Salto, participou ativamente de vários jornais da cidade e agora na internet continua esse seu trabalho louvável, importante, que deve prosseguir não por 5 anos mais, por mais 20, 30, 40, 50. Por século seculorum. É um piadista. Seu Walter, obrigada, viu? Eu que agradeço. E muito obrigada a você que me acompanha aqui há 5 anos pelo YouTube, 3 anos pela ITV, canal 24 da NET. Olha, muito obrigada pela sua companhia. Beijo no seu coração, até semana que vem.